Veja agora no Jornal da TVTC. Eleições 2016. Daniel, Freitas e Carlinhos definem chapas para disputa a prefeito. Homem é executado com um tiro na cabeça depois de sacar dinheiro de banco. E você vai ver também. Kurumá destaca a nova modalidade de financiamento da Toyota. Tem entrevista especial com o pesquisador José Cochicho Ramalho. Ele é professor doutor da Universidade de Lisboa, em Portugal, e participou do 5º Simpósio do Produtor de Conilon, realizado no CEUNES. Segunda-feira, dia 8 de agosto. O Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. Uma motociclista de 19 anos se envolveu num acidente com um carro hoje à tarde no centro de São Mateus, próximo ao Banco do Brasil. Ela sofreu um corte no tornozelo, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Roberto Silvares. Uma mulher que estava na carona da moto teve ferimentos leves. A jovem relatou que trafegava pela Avenida José Tosi e seguia para a Avenida Jones dos Santos Neves. Ela afirmou que deu seta para fazer a curva, mas foi atingida por um carro. O motorista não se feriu. Começou hoje o mutirão de negociação de dívidas do Procon em São Mateus. Os atendimentos acontecem no ginásio Antônio Ouri. O 4º mutirão de negociação de dívidas do Procon tem a participação das empresas Caixa, Banco do Brasil, Banestes, da Casa Financeira e Excelsa. A presidente do Procon estadual destaca que o objetivo da ação é possibilitar que os consumidores façam melhores negociações dos débitos. O 3º mutirão aconteceu em Vila Velha, esse ano já no mês de maio, com 5.000 negociações, e nós estamos agora interiorizando esse projeto. Estamos beneficiando toda a região norte do estado, não é somente São Mateus, todos os moradores de Colatina, todos os moradores de Linhares, que quiserem nos visitar nesse período de 8 a 12 de agosto, poderão estar aqui e negociar diretamente com os seus credores. Qual que é a importância disso? Toda vez que o consumidor tenta negociar ou renegociar um débito, ele encontra, por vezes, o escritório de advocacia, por vezes um atravessador que cobra um percentual a mais por isso. Quando ele tem a possibilidade de negociar diretamente com o seu credor, ele consegue uma exclusão muito grande de juros e uma exclusão muito grande de multas. Isso é muito mais interessante para o consumidor. Segundo Denise, o consumidor tem garantia de que o acordo será cumprido. Todos os acordos eles são lavrados em 3 vias. O consumidor sai com a sua via, que é um termo de acordo extrajudicial, o fornecedor guarda a sua via e o Procon também tem uma dessas vias. Por quê? Porque se esse acordo não for cumprido pela instituição financeira, o Procon ou mesmo o consumidor pode fazer a execução, pode fazer o cumprimento forçado dessa obrigação. Somente o titular pode negociar a dívida que deve ter pelo menos 60 dias de atraso. Segundo o Procon, os descontos e opções de parcelamento podem variar de acordo com o tipo de dívida, atraso e perfil do consumidor. O atendimento está sendo realizado entre 9 da manhã e 5 da tarde, sem intervalos. São 380 senhas por dia e elas começam a ser distribuídas às 8 horas da manhã. O microempreendedor individual Adailton de Jesus chegou bem cedo, às 7 da manhã. Ele veio renegociar uma dívida de 3 anos com Excelsa. Conseguiu parcelar o débito de R$ 4.890 em 50 vezes com juros de 0,5% por parcela. Eu tinha uma dívida na companhia de energia elétrica para praticamente de 5 mil, entendeu? E aí eles fizeram em leves prestações e acabou facilitando para mim, entendeu? Bastante. Ficou satisfeito? Satisfeito, tá de parabéns. O Conselho Regional de Economia também está presente no mutirão, auxiliando os consumidores com o planejamento do orçamento doméstico. O economista Rodolfo Barroso ressalta que o cartão de crédito e empréstimo pessoal são os grandes vilões dos consumidores. Por isso, ele aponta dicas de como pagar as dívidas desses 2 meios de crédito. O cartão de crédito é buscar o mínimo possível recorrer a esse tipo de recurso para pagamento, né? Salvo alguns casos onde realmente a pessoa precisa de um bem e não cabe
naquele exato momento, conseguir pagar à vista. Aí parcela aquilo ali, mas o parcelamento tem que ser sem juros, né? Para não cair sobre os juros do cartão de crédito. E no caso de empréstimo pessoal, buscar instituições, né, onde os juros sejam mais baratos, né? Se a pessoa tiver a possibilidade de pegar um crédito consignado, que são as taxas de juros mais baratas do mercado, ou então através das instituições bancárias, no caso as do governo, que tem essa taxa de juros mais regulada. Candidatos a prefeito de São Mateus confirmam nomes dos vices. Depois de muitas articulações entre os partidos no fim de semana, estão definidas as 3 chapas majoritárias das eleições de outubro. O candidato a prefeito Freitas, do PSB, definiu como candidato a vice-prefeito o pastor e ex-secretário municipal de Defesa Social, Niles Castberg, do PR. O empresário Daniel Barbosa, o Daniel da Açaí, do PSDB, confirmou como candidato a vice o veterinário e ex-secretário municipal de Agricultura, José Carlos do Vale, filiado ao PMDB. Daniel registrou a coligação hoje à tarde no cartório eleitoral e pousou para a foto com dirigentes de partidos aliados. O candidato a prefeito Carlinhos Lírio, do PSD, terá como vice Evandro da Farmácia, do PP. Ele registrou a coligação na sexta-feira, acompanhado do coordenador da campanha, o ex-vereador Édio Miranda. Veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Terça-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Jaguaré, o dia será de sol, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Começa amanhã e vai até quarta-feira em São Mateus o 2º Seminário Técnico Inovação e Produtividade na Panificação e Confeitaria. Amanhã as atividades começam às 9h30 da manhã e se estendem até às 8h30 da noite, no Centro Integrado SESI-Senai, no bairro Santo Antônio. Haverá palestras com os temas: como calcular corretamente custos de produtos de fabricação própria na panificação, avaliação da qualidade do pão tipo francês e qualidade e produtividade na panificação. Estão programados oficinas, encontros técnicos e degustação de produtos. O seminário é realizado pelo Sindipães e pelo Sebrae. Veja a seguir no Jornal da TVTC a entrevista especial. André Oliveira conversa com o pesquisador José Cochicho Ramalho. Ele é professor doutor da Universidade de Lisboa, em Portugal, e participou do 5º Simpósio do Produtor de Conilon, realizado no CEUNES. Ei, você, já pensou como vai escolher a sua faculdade? Aí vai uma boa dica. Não confie na sorte. Confie na Multivix. 3 entre as 4 melhores instituições de ensino superior do estado são da Multivix. Acesse melhoresfaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem pra Multivix. Multivix, multiplicando conhecimento. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofril, sabor a toda prova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora 3763-3382
Tribuna do Cricaré. Estamos de volta com o Jornal da TVTC e destacando a entrevista especial. Nosso convidado de hoje é o pesquisador José Cochicho Ramalho. Ele é professor doutor da Universidade de Lisboa, em Portugal, e participou do 5º Simpósio do Produtor de Conilon com o tema O Clima e o Manejo da Planta. Ministrou a palestra sobre potenciais impactos de estresses no cafeeiro num contexto de alterações climáticas. Doutor, satisfação tê-lo participando aqui com a gente da TVTC. Bom recebê-lo. É uma honra estar aqui convosco. E o que o senhor procurou passar, destacar com a palestra Potenciais Impactos de Estresses no Cafeeiro num contexto de alterações climáticas, que foi a participação do senhor no simpósio? A nossa especialidade é trabalhar com café há quase 30 anos, quase 3 décadas, e temos algum conhecimento acumulado sobre os impactos de vários stresses ambientais, seca, temperatura alta, o frio, parte mineral também, que podemos transmitir, e é um pouco essa parte que nós queremos, é transmitir um pouco o conhecimento acumulado num país que não é produtor de café. Portugal não produz café, não pode produzir café, a planta do café em termos climáticos não é adaptado ao clima temperado, e portanto os nossos trabalhos não são de campo, mas são trabalhos, eu diria, muito aplicados, que pretendem ajudar, digamos assim, e neste caso em colaboração com instituições brasileiras, dos quais eu destaco aqui a UFES e nomeadamente o Polo de São Mateus, que me convidou a vir cá, portanto, transmitir esse conhecimento para que ele possa ser utilizado também, não fique só em artigos científicos e, portanto, possa passar à prática e ter algum impacto, de facto, na própria cultura. Agora, até para a pessoa que é leiga entender o que é o estresse no cafeeiro. No cafeeiro ou em qualquer outra planta agronómica, ou como nós também, nós temos condições nas quais nos sentimos bem, e as plantas também, uma boa temperatura, uma temperatura em que a planta metabolicamente funciona bem. Quando tem água a menos, nós sentimos sede, a planta também sente sede, não sente como nós sentimos, como é óbvio, não é? Mas também tem essa questão. Quando nós temos uma temperatura demasiado alta, nós começamos a transpirar, a planta também transpira. Se tiver água, porque se não tiver água já não consegue transpirar e começa a haver uma desregulação. Portanto, um stress é tudo aquilo que vai perturbar o funcionamento normal ou ótimo que a planta tem. Agora o senhor tem se informado e também até no intercâmbio e na conversa com os técnicos, pesquisadores e também os produtores rurais aqui da nossa cidade, da região, está aí vendo essa questão da crise hídrica, né, que estamos passando, especialmente aqui no nosso norte do estado. Como o senhor vê essa situação e também no contexto até da lavoura? É um assunto que eu tenho tido, não é o grato conhecimento, porque é uma situação muito, muito má, mas tenho tido conhecimento, é um tema da conversa diária das pessoas que aqui moram e que têm alguma ligação à parte agrícola. É de facto uma severa de 2 anos, porque o problema não é ter sido um ano, este ano não é este ano está mal, é o ano passado esteve mal e este ano continuou mal. E, portanto, é este acumular de situação é que faz com que uma parte significativa da cafeicultura, portanto, das propriedades, esteja com problemas graves. Houve agricultores que me disseram que arrancaram as plantas que, ou seja, produções de quase de zero, é complicado. Em termos hídricos, se nós dependermos apenas e só da chuva, estamos obviamente sujeitos às condições anuais e para uma agricultura planificada eu penso que é insuficiente. Portanto, eu em Portugal dou sempre este exemplo, nós na zona sul do nosso país, que era a mais seca do país, onde por vezes nem culturas de sequeiro se davam, ou pouco se fazia, construiu-se uma barragem que é o maior lago artificial da Europa. E hoje faz-se regadio com a utilização dessa grande barragem que tem uma extensão enorme de água. Aqui eu penso que uma boa planificação de um conjunto de pequenas barragens que permitem acumular quando chove mais para quando há menos, poderia ser uma boa solução, mas a par de outras questões, há por exemplo a exploração de aquíferos, portanto, poços que
possam apanhar. Isso terá de haver estudos, obviamente, porque também não se pode explorar aqui frutos de qualquer maneira, não é? De qualquer forma, tem de ser um esforço conjugado. A importância desses eventos para estar difundindo o conhecimento e cada vez mais aperfeiçoando a cafeicultura. Este tipo de... Eu estou mais habituado a outro tipo de eventos, a eventos mais científicos, não que este não o seja, mas em que normalmente são reunidas pessoas que debatem entre si, académicos, pesquisadores, que debatem em si determinados temas, portanto eu diria que é um circuito mais fechado. Este tipo e mesmo quem está nessas palestras são também investigadores, pesquisadores e professores. Este, como o 5º simpósio de Conilon, digamos, do meu ponto de vista, tem maior utilidade para aquilo que ele pretende, que é levar ao agricultor, aos técnicos que têm a ver com a agricultura, e neste caso da cafeicultura, informação que de outra maneira dificilmente lá chegaria. E porquê? A nossa preocupação, muitas vezes, enquanto pesquisadores, é fazer um trabalho científico e depois publicá-lo. Essas publicações, de uma forma geral, são efetuadas em revistas de índole internacional e em inglês. Portanto, muito dificilmente essa informação chegará, ou pelo menos de uma forma entendível, ao agricultor, na base, exatamente. Portanto, esta transferência de conhecimento, eu diria, mais abaixo, a um nível mais chão, tem de ser feita. E este tipo de simpósios, eu parece-me que é essencial, não é possível andar a visitar todos os produtores, um a um, como é óbvio, não dá, mas reunir 300, 400, 600 pessoas numa sala, diversas formações, que podem dar um contributo para a sua discussão. E o senhor tem, com certeza, produzido, né, muito material científico. E quais são os países ou as regiões que o senhor tem buscado essas informações, pesquisado mesmo, que tem sido objeto, né, da pesquisa, da investigação do senhor? Eu, como disse há pouco, trabalho, eu diria 60% do meu trabalho é sobre café. Uma cultura que não se faz em Portugal. Portanto, desde logo, para ter recursos para trabalhar, por vezes é complicado de justificar, havendo problemas na agricultura portuguesa, como é que eu ando a resolver o problema, ou a tentar ajudar a resolver os problemas da agricultura de outros países. Desde logo, nem sempre é fácil de justificar. Contudo, se nós olharmos para as questões como assuntos científicos interessantes, essa justificação já vem por si mesma. Ou seja, eu não estou a tentar só ajudar a parte da agricultura, eu estou a tentar resolver problemas fundamentais do funcionamento das plantas. Acontece com o café, como acontece com outras plantas. De índole agronómico, ecológico, não interessa. Os países, curiosamente, o país com quem eu tenho tido mais colaborações tem sido precisamente o Brasil, em termos de cafeicultura, bem entendido. Desde a década de 90, que eu colaboro primeiro mais com o Instituto Agronómico de Campinas, porque tínhamos contactos lá. A partir dos anos, final dos anos 90 e princípio de 2000, portanto este século, também com a Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, também com a UENF, portanto Norte Fluminense, do Estado do Rio de Janeiro, e mais tarde, foi a partir do momento em que o professor Fábio Partelli foi primeiro meu estudante e depois meu par, digamos assim, porque ele neste momento é professor numa universidade, eu sou pesquisador noutra universidade, em universidades, eu diria, com uma base semelhante. O Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa trabalha as vertentes agronómica e biológica muito virado para a agricultura. A UFES, no seu todo, mas por exemplo aqui em São Mateus, tem precisamente a vertente agronómica e biológica juntos num departamento só, tentando fazer o mesmo. Não tem outra forma. E lá em Portugal, assim, qual é a cultura que se destaca no agronegócio? A gente aqui tem informação a respeito do azeite, mas eu gostaria que o senhor falasse. É o azeite mesmo? Tem outras culturas? O azeite é uma cultura muito importante. Em Portugal nós temos uma produção bastante forte, que aumentou muito nestes últimos anos. Eu posso dizer que algumas das zonas de implantação da oliveira, neste momento, foi precisamente junto à tal barragem do Alqueva, no sul do país, mas não só, por todo o país há plantação de mais oliveira. O azeite português, passa em modéstia, é mesmo muito bom. Sem dúvida. Eu gosto muito, mas há outras culturas. Por exemplo, Portugal, não me lembro bem se é o primeiro, se é o segundo maior produtor mundial de cortiça. Digamos, já florestal, não é bem agrícola, mas ok. É
montado de sobreiro é essencial para a economia portuguesa. Toda a parte florestal tem uma componente muito importante na economia relacionada com o agronegócio, na parte relacionada com culturas, digamos, trigo, arroz. O português gosta muito de arroz na sua alimentação e, portanto, produzimos bastante arroz também. Trigo, nós comemos pão a todas as refeições. Eu tenho tido alguma dificuldade em encontrar aqui pão sem ser no café da manhã. Mas, portanto, são aquelas culturas, as leguminosas, o grão, o feijão, que nós também comemos bastante. O senhor chegou, já está há alguns dias aqui no nosso país, né? Está no Brasil, nós temos os nossos conflitos aí na política, né? Uma possível mudança de governo, a presidente afastada, mas estamos vivendo também um clima olímpico, então um contraste, né, entre uma dúvida da situação econômica e política, mas a alegria também do brasileiro imperando aí com relação ao esporte. Qual a impressão que o senhor teve do Brasil nessa vinda, nesse retorno aqui ao nosso país? Eu, quando venho ao Brasil, eu quase que costumo dizer, estou em casa. As pessoas são simpáticas, eu também estou junto de amigos, portanto é fácil de lidar com as pessoas. Nunca tive um único problema aqui e é de facto um prazer imenso sempre regressar. E desde a década de 90, que foi a primeira vez que eu vim ao Brasil, eu tenho visto uma evolução enorme na sociedade brasileira, com altos e baixos, a gente sabe, nunca é, digamos, uma linha reta, mas até em termos sociais uma alteração drástica daquilo que era o Brasil aqui há 25, 30 anos e aquilo que é hoje o Brasil. Mesmo em termos da expansão, por exemplo, da rede escolar, coisas que eu estou um pouco mais por dentro, a rede de universidades, que se expandiu imenso, sem conhecimento, não se gera depois a parte relacionada com a economia, tem de haver conhecimento por base nas decisões económicas. E o Brasil, do meu ponto de vista, tem trabalhado bem essa parte, porque expandiu imenso, dá formação, é uma geração, não é de um dia para o outro. E muitas vezes os cortes, que depois são, porque não há muito dinheiro, corta-se aonde? Muitas vezes corta-se na ciência. Porquê? Porque não tem um retorno imediato. Pois não, é um retorno a 25, 30 anos. Mas se nós olharmos para os principais países com maiores índices tecnológicos, Japão, Estados Unidos, a gente tem a de ver ao PIB deles, qual é a percentagem de investimento no PIB que eles fazem. Em relação a Portugal, por exemplo, são 3, 4, 5 vezes mais. Portanto, os países do norte da Europa, que também são mais desenvolvidos, qual é a percentagem de PIB? São altíssimos. Portanto, a ciência, a pesquisa, o conhecimento em si é o caminho para algo melhor. Entendo que são questões que o povo brasileiro tem mesmo de ultrapassar, porque este país é um país com um potencial enorme. É um potencial espetacular. E há que pôr isto a andar para a frente. Agora, voltando aqui para o esporte, o senhor disse também que o atletismo e a vela, né, são esportes bastante difundidos em Portugal, e tem esperança aí de alguma medalha? Portugal, até à data, tenho uma ideia que em termos de medalhas olímpicas só teve em atletismo e em vela, medalhas de ouro, bem entendido. Tenho a ideia que não me lembro de mais nenhuma medalha de ouro, mas lembro-me da do Carlos Lopes nos Estados Unidos, em 84. Portanto, a minha memória tem de ir bem lá para trás para encontrar uma medalha de ouro que eu me lembro bem. Portanto, como as nossas participações são mesmo olímpicas, o que é importante é competir, não é tanto ganhar, porque normalmente não temos... o desporto em Portugal está desenvolvido, mas o desporto de alta competição é um desporto muito limitado por falta, mais uma vez, de recursos que permitam, digamos, aos atletas fazerem vida verdadeiramente profissional. Muitos deles têm outras ocupações, muitos deles são os próprios clubes desportivos que suportam essa formação, com alguma ajuda, obviamente, do Comitê Olímpico, mas com uma ajuda, não é que a pessoa possa fazer daquilo vida, como faz, por exemplo, um futebolista de alto gabarito, não é? Que é efetivamente um profissional e tem ali um retorno para a sua vida do dia a dia. Ok, mas até a Copa do Mundo dá para ostentar aí o título da Eurocopa, né, com o nosso Cristiano Ronaldo, degustar. Sim. Eu torço para o Benfica em Portugal, isso? Sporting, completamente Sporting. Sócio do Sporting com cartãozinho e lugar fixo na bancada, com o meu nome na cadeira, Sporting sempre. Muito bem. Mas tenho muitos amigos meus do Benfica e é preciso encarar o desporto como isso mesmo. É uma sã convivência. Nada mais do que isso. Quando começa a haver confusão, eu quero é distância, sejam eles do Sporting ou sejam eles do Benfica. Eu vou ao estádio para me divertir,
para ver um bom espetáculo, é para isso que eu pago uma cota, não é para sair lá chateado porque o vizinho do lado... É verdade. A nossa entrevista de hoje com o pesquisador da Universidade de Lisboa, em Portugal, José Cochicho Ramalho, a quem agradecemos em nome da direção da Rede TC de Comunicações, do nosso diretor-geral Márcio Castro. Queremos agradecer a presença do senhor aqui, quando da estada, né, para o 5º simpósio do Conilon, no CEUNES, nos concedendo essa entrevista, e agradecemos a nossa entrevista, a primeira entrevista internacional aqui do Jornal da TVTC, entrevista especial. Foi um prazer, com certeza, prazer. Foi a nossa entrevista de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal da TVTC, logo após o intervalo com outras notícias de hoje. Até já! Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende aos requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagens ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta. É a TVTC interagindo com você. Polícia registra 2 homicídios no fim de semana em São Mateus. João Carlos de Andrade Mirandola, de 50 anos, que estava desaparecido desde sábado, foi encontrado na tarde de ontem, no bairro SEAC. Ele foi executado com um tiro na cabeça. Segundo o boletim de ocorrência, um cunhado da vítima disse para a polícia que João Carlos teria saído no sábado no Saveiro Vermelho para ir ao banco sacar a quantia de R$1.000. Ele teria ligado para a esposa avisando que estaria de volta, mas desapareceu. No segundo caso, um homem de 34 anos, identificado como Wagner do Nascimento Franco, foi assassinado a tiros no bairro Vitória. A esposa da vítima disse à polícia que o homem havia separado uma briga entre 2 menores e um adolescente teria voltado armado na companhia de outro indivíduo. Houve uma discussão e Wagner foi atingido com 2 tiros na cabeça. Segundo a PM, ele já havia sido preso por furtos. Rio 2016. O centro principal de mídia dos Jogos Olímpicos não para. Fica 24 horas no ar. Jornalistas de todo o planeta transmitem as imagens das competições e do clima da cidade. O mundo se encontra nessa sala. É aqui que funciona o centro principal de mídia. É desta redação que serão enviadas as reportagens e fotos para 206 países. Informações sobre as competições e as conquistas e derrotas dos atletas que estão participando dos Jogos. O centro funciona 24 horas. Para este jornalista espanhol, a estrutura foi bem montada e oferece o que os profissionais precisam. Muito a gosto, muito cômodos. A expectativa é de que pelo menos 65.000 reportagens sejam produzidas aqui. É tão intenso, né? Que o tempo passa e você não vê. Quando vê, você chegou, já anoiteceu, já está voltando para casa, ou algum jornalista para o hotel, e no dia seguinte está aqui. Isso aqui é a nossa casa agora. 10.000 jornalistas também vão participar, produzindo material sobre a cidade, cultura e turismo. É o caso desses italianos. Eles dizem que buscam aqui no Rio experiências bem-sucedidas e que poderão ser usadas em Roma. A cidade é uma das candidatas a sediar a Olimpíada em 2024. A Olimpíada está apenas começando, mas muitos jornalistas já têm algumas manchetes na cabeça que gostariam de escrever.
Esses cubanos já imaginam noticiar a vitória de Cuba no boxe. Ao lado do centro de mídia fica o Centro de Transmissão Internacional, onde ficam as emissoras de TV e rádio. Deste prédio serão geradas imagens para 5 bilhões de pessoas em todo o planeta. Serão mais de 6.000 horas de imagens. 6.000 horas de pura emoção. E a gente espera que algumas destas horas fiquem reservadas para as medalhas dos atletas brasileiros. Tem 2 tipos de foto, né? Que é a preta e branca e a colorida, né? Tomara que a colorida seja mais verde e amarela. A Kurumá, concessionária da Toyota em São Mateus, destaca uma nova modalidade de financiamento criada pela montadora junto ao Banco Toyota. A Kurumá está instalada em São Mateus há 4 meses. O gerente Bruno Bobbio diz que a Toyota tem buscado novas estratégias de vendas para atrair clientes e investido na inovação dos veículos para se manter no mercado. O mercado automobilístico ele vem passando por algumas transformações, né? E a cada dia você tem que estar se reinventando e fazendo algo de atrativo para os nossos clientes. A Toyota vem se mantendo através de uma inovação de produtos, tecnologias, tivemos aí alterações no modelo da nova Hilux, né? E agora temos também outros modelos como o Etios Platinum, o Etios com câmbio automático, enfim, dentre as montadoras aí, a Toyota ela vem prevalecendo no mercado ainda sem queda. Bruno destaca que a Toyota lança este mês uma nova modalidade de financiamento, o Ciclo Toyota, que abrange todas as versões dos modelos Etios e Corolla. Toda a linha manual nós temos oportunidade de taxa de 0,99, com uma entrada a partir de 30%. E ele pode financiar esse restante em até 3 anos, deixando ainda uma parcela final de no mínimo 20% para daqui a 3 anos. Ou seja, de 100% do valor do veículo, eu consigo dar uma entrada mínima de 30%, deixo uma parcela residual de também no mínimo 20% e financio esse veículo, essa diferença, no caso de 50% ou 40%, assim definida pelo cliente, num período de até 3 anos. Essa última parcela, que é a parcela residual final, o cliente ainda tem 3 possibilidades que ele possa estar quitando essa parcela. A primeira é a quitação pelo próprio cliente. A segunda, ele pode refinanciar essa parcela por até 48 vezes. E a terceira é a Kurumá compra o veículo novo, novamente desse cliente, garantindo um preço, um valor de mínimo de 85% da tabela FIP, né? Enfim, e aí a Kurumá quita esse financiamento, proporcionando desse valor uma oportunidade para o cliente comprar um novo carro zero. Em São Mateus, a Kurumá funciona num estande de vendas. Segundo o Bruno, em breve haverá uma estrutura física definitiva para atender São Mateus e região, inclusive com pós-vendas. O gerente destaca o lançamento do Etios automático e do Etios Platinum. Nós temos o lançamento do Etios automático, né, que já está rodando, já temos test drive, todos estão convidados a virem em Linhares e São Mateus fazer test drive. Nós temos o Etios automático à disposição e agora o Etios Platinum, com uma restilização na parte frontal traseira do Etios Platinum 2017. Quem quer sossego tem o Etios, o carro com os proprietários mais satisfeitos do Brasil. Agora com transmissão automática. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Uma boa noite para você.